você está vivendo uma situação, essa situação, ela te remete ao passado, principalmente na sua primeira infância. E você não consegue avançar na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos e também no seu financeiro. Então, isso vai impactar na sua vida de um modo geral. Como é que eu utilizo a PNL com os meus pacientes? Vou dar um exemplo prático. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, e ela, adulta, com seus 40 anos, e ela está vivendo um período muito difícil da vida dela, em que ela sente muita frustração. E, ao me relatar, né, ao falar da sua queixa, que era essa frustração, eu fiz a seguinte pergunta para ela: a frustração que você sente, qual que seria a emoção ou sentimento raiz? E ela disse para mim: tristeza e angústia. E eu perguntei para ela: onde que a tristeza ou a angústia estão alojadas no seu corpo físico? Ela disse: peito. Eu fico com o peito muito apertado. Ok. E eu pedi para ela um contra-exemplo da angústia e da tristeza, que é alegria. E disse para ela: me fala um momento da sua vida que você se sentiu alegre. E ela mencionou esse momento da alegria. E eu voltei à pergunta: quando você fica muito alegre, qual a parte do seu corpo que manifesta essa alegria? De novo, ela disse peito, né? Aqui está no chakra cardíaco. Só que a tristeza é um sentimento que te oprime, né? Que te deixa fechado. E a alegria expande o seu chakra cardíaco. Pois bem, vendo isso, nós partimos para uma regressão. Ela não sabia que era regressão. Eu pedi para ela mentalizar um número, né, de 2 a 13, e ela disse 10. Eu disse para ela: volte então, eu faço um relaxamento, né, com a postura de perceber a respiração, isolar qualquer questão racional ou lógica, apenas inspirando e expirando, e pedir para ela voltar aos seus 10 anos de idade. E ela se viu, então, no fundo do quintal. Ela morava numa casa que tinha quintal, escondendo no mato do pai, porque o pai queria dar uma surra nela. Esse momento da tristeza, que quando ela tinha 10 anos, foi reverberando na vida dela até os 40. Sempre que vinha a tristeza, vem acompanhada do sintoma, e esse sentimento está sempre no mesmo lugar no corpo físico, que é o peito apertado. Então, eu a conduzi para que ela, essa criança, que era só interior, e assim foi feito, levando para ela as situações de alegria, que são os recursos internos do adulto. E assim, ela se viu mais leve, mais livre, quando conseguiu ressignificar aquela tristeza. Aparentemente, não tinha nada a ver com o que ela estava vivendo hoje.
aparentemente, mas no fundo tinha tudo a ver. Ela está num processo de separação, em que ela busca no parceiro, ela busca no companheiro a proteção do pai, daquele pai ausente. Então, veja bem, toda vez que eu tenho um trauma ou uma questão que eu não estou conseguindo resolver pelo lado racional e lógico da minha vida, quando eu busco essas causas lá no passado e consigo ressignificá-las com a ajuda de um bom terapeuta, eu me curo. Eu curo a minha criança interior. Então, quem tem que cuidar da nossa criança interior, da nossa criança interna, não são os nossos pais, mas o nosso adulto. É essa parte adulta que vai lá auxiliar aquela criança. Então, é assim que acontece o processo de regressão numa sessão de terapia. Bom, se os educadores e os pais conhecessem os fundamentos da PNL, com certeza a vida dos filhos e dos estudantes melhoraria em muito, porque a PNL na educação, ela pode ser aplicada de uma forma leve, desde que o profissional e os pais conheçam os pressupostos da PNL. Por exemplo, saber se um indivíduo, uma criança, um adolescente, se ele é visual, auditivo e sinestésico, e fazer um bom rapport com ele. Nós aprendemos o que é o rapport. Uma outra situação em que nós podemos aplicar a PNL na nossa vida é na nossa carreira. Quantas pessoas buscam querendo ajuda, auxílio para fazer a transição de carreira? Nessa semana, eu atendi uma paciente em que ela estava muito perdida. Ela quer voltar ao mercado de trabalho, mas ela não tem ideia do que ela... Aliás, ela achava que ela tivesse ideia do que ela iria fazer. Então, veja bem, ela me disse que ela gostaria muito de trabalhar na indústria farmacêutica, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma crença, ela me dizendo, de que a indústria farmacêutica explora as pessoas, ou querem cada vez vender mais remédios. Ela acha, né, isso é um conceito dela, que quanto mais pessoas ficarem doentes, melhor vai ser para a indústria farmacêutica. Então, eu questionei com ela o seguinte, ela dizia para mim que não sabia o porquê que ela está travada, por que ela não caminha na vida. Simples, a resposta está aí. Se ela não acredita naquele produto que ela quer vender, ela não vai vender. Ela não acredita na indústria farmacêutica. Daí a trava dela, desculpa. Então, quando nós travamos, quando nós não desenvolvemos alguma coisa na vida, geralmente tem a raiz do problema está numa camada mais profunda da nossa mente inconsciente. Então, a PNL tem várias, diversas formas de chegar à ressignificação do trauma ou da fobia. Agora nós vamos falar sobre comunicação assertiva e relações humanas. Então, veja bem, quando você não define a sua vida, ou quando você não sabe
onde chegar ou como chegar, muitas vezes você fica em cima do muro, né? É uma metáfora aqui que eu estou usando. Outra vez, você tem questões relacionais ligadas à comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende de outra forma, não era aquilo que você quis dizer. Ou então você não consegue se expressar de forma assertiva. O que é comunicação assertiva? É quando você sabe da sua realidade. Quando você entende que a sua realidade é diferente da realidade do outro. A sua realidade, ela é pautada nos seus valores que são guiados por suas regras. Cada valor tem as suas regras. Então, você pode assumir, quando você não é assertivo, você pode assumir uma comunicação de salvador, perseguidor ou vítima. Quem é um salvador? A pessoa que tem essa personalidade, essa persona do salvador, ela se sente insubstituível. Só ela sabe fazer as coisas, só ela está certa. Ela não confia nas pessoas, porque ela está sempre tentando salvar as pessoas. É como se realmente ela fosse insubstituível. É aquela pessoa, desculpa, que trabalha em um determinado departamento, e quando ela está de férias, ela leva senha, leva tudo, ninguém consegue trabalhar, porque ela se acha insubstituível. E ela é extremamente controladora. Ela percebe que se ela não fizer, ninguém vai fazer como ela. Uma outra persona dentro da assertividade é a pessoa que assume o papel do perseguidor. O perseguidor é aquela pessoa que adota sempre uma atitude crítica. Ele critica tudo e a todos. Ele tem mania de perfeição. É aquela pessoa que não existe um limite para a sua perfeição. Tem que estar perfeito. Mas, se você observar o perseguidor, primeiro ele persegue-se a si mesmo. É a autoperseguição. Geralmente uma pessoa muito perfeccionista e que não admite erros, não admite deslizes. E uma outra persona na comunicação assertiva é a vítima.